Se você conhece nem que seja o mínimo do mundo dos jogos, você provavelmente já ouviu falar de easter eggs. Uma das coisas que mais juntavam uma comunidade, que mais faziam as pessoas ficarem vidradas em um jogo em específico por muito tempo, eram justamente os mistérios e as coisas secretas que tinham escondido dentro deles. Bom, o nome disso é easter egg. Um tempo atrás era muito comum que jogos que fossem lançados escondiam algum tipo de piadinha dos desenvolvedores ou até mistériozinhos que terminavam nesses easter eggs. Easter eggs são pequenos mistérios que geralmente fazem alguma referência, seja a cultura pop ou até mesmo piadinhas de desenvolvedores, mas além disso, easter eggs também podem não só ser um tipo de piada, como também ser segredos, o conteúdo adicional que um jogo pode colocar. A questão é, todo mundo gostava de easter egg, não faz nem sentido você não gostar disso. Não tem sensação mais legal do que você descobrir alguma coisa que referencia alguma coisa da cultura pop, ou até mesmo alguns conteúdos extras que foram colocados ali justamente para as pessoas descobrirem esse tipo de conteúdo e pensar que existe muito mais daquilo para ser descoberto. Mas em algum ponto da história, essa cultura de criar easter eggs, criar essas mini misterinhos que fazem as pessoas irem atrás e perderem um tempo a mais jogando algum jogo, simplesmente foi desaparecendo até nunca mais existir. E agora que eu te pergunto uma coisa, o que realmente aconteceu com esses mini mistérios e segredos dentro de jogos que de uma hora para outra parece que simplesmente perderam o interesse em fazer? E por que em jogos atualmente eles não são tão aclamados e só aparentam não existir tanto mais? Bom, é isso que a gente vai tentar descobrir. Uma parada que eu gostava muito de fazer quando eu era menor é simplesmente procurar coisa escondida em jogo. Eu lembro muito bem de maratonar vídeos daquelas listas de mistérios em jogos, listas de coisas escondidas dentro de jogos e até mesmo ir atrás deles eu mesmo, com alguns exemplos de easter eggs de COD que eram muito interessantes de você fazer e que eram muito específicos, mas que no fim faziam a experiência inteira de jogar aquilo muito mais interessante. Tinha até um momento na internet onde você conseguia fazer conteúdo só sobre mistérios e conteúdos de curiosidades em jogos, e esse tipo de coisa era só muito interessante de você ver, porque era legal de você vê até onde os desenvolvedores conseguiriam ir pra colocar mini misterinhos dentro de jogo. GTA San Andreas é um bom exemplo disso, porque ele é simplesmente lotado desse tipo de coisa, e na verdade os jogos da Rockstar no geral são lotados disso até hoje. A placa disso aqui não é um easter egg, os corpos jogados no meio do deserto, a constelação da Rockstar, aquelas pequenas coisinhas eram uma coisa que você olhava de primeira vez e pensava que era bem pouca coisa, mas adicionava um fator muito maior num jogo como um todo, que simplesmente deixava com muito mais vontade de você rejogar pra ver se você encontra você mesmo mais daquilo. A curiosidade que talvez tenha algo a mais. Não é à toa que GTA San Andreas é muito conhecido por ter aquela lenda do pé grande, onde todo mundo achava que era realmente verdade, porque GTA sempre teve muito cuidado em colocar bastante detalhes em tudo que eles faziam. E eu tenho outro exemplo que também é muito bom sobre isso. Shadow of the Colossus. Esse jogo meio que dispensa apresentações. Quando você vai pensar em algum tipo de obra-prima, eu acho que ele é uma das primeiras coisas que é notada na sala. Ele era assim justamente por causa do tamanho dos detalhes que o criador do jogo, Fumito Ueda, tinha com ele mesmo. Esse tamanho cuidado com detalhes fez as pessoas teorizarem milhares de coisas sobre esse jogo, incluindo a possível existência de um boss secreto dentro desse jogo. A teoria era que se você seguisse uma dezena de pistas que era entregue pelo próprio jogo, seja na textura de parede, seja em geografia do lugar, em algum lugar daquelas terras banidas, um último segredo se revelaria. Em toda a história de Shadow of the Colossus existem um total de 16 colossos pra você brigar, mas acontece que esse não era o plano original do Ueda. 48. Esse era o número de colossos que eram planejados para serem lançados com o jogo, mas conforme o tempo foi passando e a ideia foi ficando cada vez mais extrapolando os limites daquela época, esse número foi baixando pra 28, que depois caiu pra 16. O tanto que era realmente possível de colocar naquela época. Mas não, impossível que depois de tanto desenvolvimento, depois de 32 ideias de chefes jogadas fora, não tinha espaço pra só mais um 17º colosso, escondido através de, sei lá, uma série de desafios, uma série de pistas que só as pessoas mais dedicadas conseguiriam encontrar. Um último presente pra quem amasse aquele jogo e quem quisesse realmente um pouquinho a mais. E foi com esse pensamento que uma das maiores caças ao segredo, um dos maiores caças ao easter egg, começou a existir na internet. Durante muito tempo as pessoas criaram uma certa obsessão com esse 17º colosso secreto, que nunca houveram nenhuma pista de que ele realmente existia, mas as pessoas acreditavam tanto nisso que eles começaram a fazer de tudo pra tentar encontrar, no nível onde essa busca durou mais de 10 anos de pessoas tentando e tentando de todos os jeitos possíveis, até que finalmente conseguiram hackear o jogo. E descobriram de uma vez por todas que não tinha nada lá. Meio anticlimático, né? Eu sei. Mas no lugar disso, no lugar de encontrar esses easter eggs, eles encontraram arenas e locais que talvez devessem pertencer a algum colosso que nunca viu a luz do dia. Essa busca inteira é um ponto fora da curva, porque essa é simplesmente a maior caça ao easter egg de toda a história dos videogames. Não tem nada maior do que foi isso. Mas se tu parar pra ver bem, não existe mais nada desse jeito, nesse nível, hoje em dia. Se tu for pra ver, não existe mais aquele segredo que precisou de centenas de pessoas e um esforço gigantesco pra encontrar, não do jeito que a gente viu ali. Esses easter eggs só foram ficando cada
cada vez mais escassos, assim como o desejo das pessoas de procurarem esse tipo de coisa em um jogo lançado de qualquer jeito foram ficando menores ainda. O que é meio triste, porque eu sinto que isso vai ser muita falta no futuro. Eu lembro muito bem de quando eu descobri o meu primeiro easter egg, que era num jogo chamado Borderlands 2. No fundo de um mapa escondido dentro desse jogo, você conseguia encontrar uma parede de blocos do Minecraft. Quebrando esses blocos, você encontrava alguns creepers e alguns monstros que não pertenciam àquele jogo. Agora imagina uma criança de 12 anos encontrando isso do nada. É muito absurdo de legal e esse tipo de coisa, querendo ou não, adicionava muito no quantidade de conteúdo que ele poderia ter. E eu não tô falando isso meio que de boca pra fora, você lembra? Foi o tamanho do cuidado com detalhes que Shadow of the Colossus teve que fez as pessoas pensarem que existia algo muito a mais escondido dentro do jogo. E eu fico até assustado como é que jogos começaram a simplesmente negligenciar esse tipo de coisa como se não fosse nada importante, sendo que uma das coisas que fazem jogos serem uma parada tão da hora é justamente os detalhes que eles têm. E se você olhar muito bem, grande parte das franquias que fizeram muito sucesso sempre tiveram esse tipo de coisa. Um dos maiores de todo o tempo tem isso, e eu não preciso nem falar o nome dele aqui. Você sabe do que eu tô falando? GTA V. GTA V tinha muita coisa fora da história dele que agradava muita gente. Os easter eggs alienígenas, Monte Chiliad, a caça pela jetpack que nunca existiu, as escrituras, os assassinos. Eu acho que quando a gente vai falar de um jogo lotado de conteúdo, a Rockstar sabe dar aula nesse tipo de coisa, porque eles conseguiram entender que o que importa não é só o que tem dentro do jogo, mas o que fica em volta dele também é tão importante quanto. Esse tipo de segredo e mistério do GTA modo história foi o que levou ele por tanto tempo, mesmo sem nenhum conteúdo depois que você termina. E esse modelo foi meio que eles levaram por muito tempo. O GTA 4 tem isso, 3, o San Andreas, todos têm praticamente isso. Parece que meio que só a Rockstar que levou isso pra frente, que trouxe isso a mais e fez por mais tempo, sendo que não muito tempo atrás todo mundo gostava desse tipo de coisa. A Konami era muito famosa pelo seu Konami Code, que foi talvez um dos primeiros easter eggs que já existiram em toda a história. Em quase todo jogo deles tinha um monte. Half-Life tem um dos easter eggs que simplesmente virou o rosto do jogo, e eu falo isso literalmente. Esse cara de terno aqui é chamado de J-Man. Ele não tem muita importância na história, ele nunca aparece muito, mas quando ele aparece, ele fala com o jogador como se ele fosse algum tipo de deus ou uma coisa assim. Ninguém ao certo sabe quem que ele é, mas se você jogou Half-Life alguma vez, você provavelmente já bateu de frente com ele, que tava simplesmente te observando de longe e foi embora, desaparecendo no meio do nada. Eu acho que isso é uma das paradas mais icônicas desse jogo, e esse mini easter egg carregou a cara do jogo por muito tempo depois disso. Eu mesmo descobri Half-Life por causa desse easter egg em si, e é por isso que eu acho que eles são grande parte do que faz um jogo ser marcante. Mas eu acho que talvez tudo tenha um fim. O motivo do porquê eu acho que eles não são tão famosos como antigamente é justamente o porquê talvez já tinha dado o que tinha pra dar. A indústria meio que cresceu, por assim dizer. Esse tipo de piadinha que era algo engraçado há, sei lá, 6, 7 anos atrás, hoje em dia já não é mais tão impressionante, nem tão mais engraçado, vou ser sincero aqui. Algumas modas meio que acabam e simplesmente param de ser usadas, e eu acho que easter eggs é meio que isso. Mas os mistérios e os segredos também são parte muito importante do que faz um jogo ser interessante. Eu acho que eles é uma parada que é muito interessante e que é meio negligenciado até. Por mais que não sendo parte da história principal de qualquer obra que seja, eles acabam meio que preenchendo algum espaço possível. Não tem sentimento melhor do que você descobrir que se você junta um item que você pega na puta que pariu de um mapa e depois juntar em um lugar específico e colocar esse item, você libera um lugar completamente diferente pra você explorar. E em jogos de mundo aberto como Dark Souls, por exemplo, esse bagulho é mágico de você ver. Faz você sentir que esse jogo é muito maior do que ele realmente é, que é só um produto fabricado e pronto pra você jogar. Por mais que esses easter eggs e piadinhas fossem só um bônus pras pessoas que jogassem, eles têm um papel muito importante em simplesmente fazer não parecer que o jogo é uma parada fabricada. Quantos jogos você já jogou que assim que a história acaba, você se sente meio vazio por não ter mais nada pra você fazer nele? A história principal preencheu uma lacuna gigante que depois que acabou, só parece que nada é tão bom quanto. E é nessa hora que esse tipo de coisa poderia perfeitamente se encaixar. Detalhe, meus amigos. Detalhes. E isso é uma coisa que as próprias pessoas que fazem esse tipo de coisa estão perdendo tempo em não só fazer, porque não importa o quão bom é teu jogo. As coisas sempre vão brilhar em quem teve atenção pra fazer até os mínimos detalhes que seja pra tornar aquilo ali uma coisa legal. E é só assim, só percebendo que as pessoas têm coisas que elas passaram reto porque elas não fizeram uma certa tipo de coisa, que vai fazer elas terem vontade e curiosidade pra voltar e jogar de novo e de novo. Porque no final são as pequenas curiosidades, os pequenos easter eggs que mantêm as pessoas curiosas em saber mais sobre o jogo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, se inscreve e eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau.